Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu tomo a Escritura de São João, capítulo 14, verso 6, para nossa meditação nesta manhã. Jesus Cristo sabia quem Ele era. O profeta disse que Jesus podia fazer aqueles milagres, fazer as coisas que Ele fazia, porque Ele sabia quem Ele era. Ele sabia o que estava escrito na palavra acerca dele. E o profeta chega a dizer que quando nós soubermos quem nós somos, nos tornaremos um exército invencível. Então, isso nos mostra que o conhecimento que nós temos de quem nós somos controla o nosso comportamento. A forma como nós agimos, como nós atuamos, está intimamente ligado ao nível de revelação que temos sobre quem nós somos. O profeta fala daquele escravo que era filho do rei, e ele era tão diferente. Ele era diferente de todos, porque ele sabia que da terra de onde ele veio, ele era filho do rei. Não importa se você acha que você vai vencer ou se você acha que você vai perder. Aquilo que você acredita torna-se uma profecia que se realiza por si mesma. Você age de acordo com o que você acredita que você é. Você não age de uma maneira diferente do que você acredita que você é. A sua crença controla o seu comportamento. Quando Israel chegou diante da terra prometida, embora eles tivessem a promessa de Deus de que eles possuiriam a terra, porém, eles viam a si mesmos como um bando de insetos que não seriam capazes de enfrentar os gigantes que havia ali na terra prometida, os filhos de Anak e os heteus, de Gazeus, de Jebuseus, todos aquele povo. E como eles viam a si mesmos como um bando de insetos, gafanhotos, eles agiram como tal, e por isso eles nunca entraram na terra prometida. Mas Josué e Caleb tinham uma visão diferente. Então, se você notar, a palavra ela está o tempo todo tentando nos mostrar quem nós somos. A palavra nos diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. A mensagem ela não veio nos fazer filhos de Deus. A mensagem veio nos dizer que nós somos filhos de Deus. Então, o profeta afirma que quando nós soubermos quem nós somos, nós nos tornaremos um exército invencível. Agora, a criação que você teve, o que você ouviu na infância, isto te prende, isto criou uma identidade em você. Muitas crianças foram criadas debaixo de elogios dos pais. E os pais elogiavam essas crianças e dizendo que elas eram inteligentes e isso e aquilo, que elas podiam tudo. E essa crença, uma vez enraizada no subconsciente, esta crença leva a pessoa já na fase
adulta acreditar que elas realmente são inteligentes. E quando elas acreditam que são inteligentes, então esta crença libera o potencial que existe dentro delas. Porque qual é o potencial humano? É ilimitado. Ninguém conhece o limite da capacidade humana. Mas então por que produzimos tão pouco? Por causa das nossas crenças limitantes, como o povo tanto fala, né? É um assunto às vezes tão batido, divulgado sobre crenças limitantes, mas isto é uma verdade. Aquela pessoa que foi criada debaixo de forte crítica, os pais falando que ele não valia nada, não sabia nada, não fazia nada de certo, tudo que faz é errado. A criança criada de forte crítica, ela cresce acreditando que não vai dar em nada, que ela é um João ninguém. E aí, essa crença se torna uma realidade. Ela realmente não dá em nada, porque ela acredita que não vai dar em nada. E quando você acredita que não vai dar em nada, não tem nada, não pode nada, não tem inteligência o suficiente, quando você acredita que é burro, essa crença, ela prende a inteligência, o seu potencial que está aí dentro de você. Então, a palavra nos diz em Provérbios 23:7, que eu sempre cito devido à sua grande importância, a palavra diz que como a gente imagina na nossa alma, assim é. Então, aquela crença que você tem lá no seu subconsciente, é esta crença que te governa. Esta crença, ela cria uma identidade. O que é identidade? Identidade é um conjunto de convicções que você tem acerca de si mesmo. E esse conjunto de convicções criam as barreiras, os limites dentro dos quais você irá atuar. Então, o quanto você é capaz de produzir é controlado pelas suas crenças. Agora, até aqui eu falei do natural, mas tudo no natural é um tipo perfeito do espiritual. Agora, em nenhum lugar na Bíblia diz que para você receber a resposta da sua oração, você tem que ser consagrado. É claro que uma pessoa consagrada que ora mais e lê mais, ela tem mais conhecimento da palavra. E quanto mais conhecimento, revelação você tem da palavra, mais esta revelação te dá poder e autoridade. O profeta chega a dizer que a revelação nos dá autoridade sobre Satanás. Mas o diabo, ele nos prende muito. Nós realizamos tão pouco no mundo espiritual por causa das crenças que o diabo colocou em nós. Então, crenças essas que Jesus não tinha. Então, o diabo fala que Deus não vai te ouvir por isso, aquilo e aquilo. Agora, é claro, o diabo, ele mostra coisas que você realmente fez de errado, que são verdades, para criar um mundo de mentira. Ou seja, quando o diabo fala que Deus não vai te ouvir, isso é uma mentira. Mas se você acredita nessa mentira, essa mentira se torna uma realidade. Porque não importa o que você acredita, a palavra de Deus diz que como você imaginou, como a alma imaginou, assim é. Então, quando você crê, quando você ora crendo que Deus vai te responder, Ele vai te responder. Quando você ora crendo que Deus não vai te responder, Ele não vai te responder. Como imaginou na sua alma, assim é. Por isso Jesus nos deu o mapa. Jesus disse em Marcos 11:24, eu creio,
Quando orar, creia que você receberá e você terá aquilo. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho fé suficiente para crer. Bom, talvez você não leia o suficiente, não escute o suficiente da palavra de Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então, muita leitura, muita fé. Pouca leitura, pouca fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Essa pessoa, ela será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que ela fizer prosperará. Por quê? Uma pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ela tem fé, ela tem revelação, ela sabe quem ela é. A palavra diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. A palavra fala tantas coisas acerca de nós. Jesus Cristo disse: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu farei. O profeta Jesus Cristo disse em São João, eu creio que é 14:14, Jesus Cristo disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Ele mesmo disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jeremias 1:12, Deus disse: viste bem que velo sobre minha palavra para a cumprir. Números 23:19, Deus disse: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, o nosso nível de fé, ele é baseado no quanto ouvimos a palavra de Deus, o quanto estudamos a palavra de Deus. Nós queremos as coisas de maneiras fáceis. Nós somos a geração que aperta os botões e tudo se resolve. Mas não existe atalhos no caminho de Deus. Você precisa tirar um tempo para Deus. Você precisa ler. Você precisa orar. Porque é a leitura e a oração que te mostrarão quem você realmente é. O profeta disse: o diabo quer nos dizer que nós somos uma gentinha covarde. Mas o profeta disse: vocês não são. Nós somos filhos e filhas de Deus. Nós somos os filhos do Rei. E quando soubermos quem nós somos, nos tornaremos um exército invencível. Mas vamos ficar esperando essa consciência cair do céu em cima das nossas cabeças? Não. O que devemos fazer é tomar o conselho de Paulo. Persiste em ler. Eu dou meu conselho. Tire um tempo para Deus, todos os dias. Leia a Bíblia e ore, com vontade ou sem vontade. Estabeleça um tempo. Olha, eu vou orar meia hora ou 1 hora. Você é que sabe. E não pare de orar enquanto aquele tempo não houver cumprido. Que você possa orar mais, porém não menos do que aquele período estabelecido. Então, você crescerá. Estabeleça um tempo que você vai ler a palavra ou ouvir. E você pode ler e ouvir mais, não menos. E você crescerá na graça de Deus. O profeta disse: é a revelação que nos dá autoridade sobre Satanás. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.